arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. Existe um rosto que não deveria estar em nenhuma fotografia, mas está em todas elas. Um intruso silencioso que atravessa décadas, documentos e memórias. E agora, depois de tanto tempo enterrado, alguém finalmente o despertou. Foi em uma tarde comum de março de 2023 que Marina Cardoso encontrou a caixa. Ela trabalhava como arquivista temporária na biblioteca municipal de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, catalogando documentos que haviam sido esquecidos por décadas em um porão úmido e mal iluminado. A caixa em questão não tinha identificação externa, apenas um número de protocolo desbotado na lateral, 437B. Dentro, fotografias amareladas, certidões antigas, recortes de jornal e alguns envelopes lacrados que exalavam aquele cheiro característico de papel velho, misturado com mofo. Marina não era particularmente supersticiosa. Aos 32 anos, formada em história e acostumada com o trabalho meticuloso de preservação documental, ela já havia manuseado milhares de fotografias antigas sem sentir nada além de curiosidade acadêmica. Mas quando abriu aquele envelope específico, marcado apenas com a palavra "não catalogar", escrita à mão em tinta azul desbotada, algo mudou. Não foi um arrepio. Não foi medo imediato. Foi uma sensação mais profunda e incômoda, como se o ar ao seu redor tivesse ficado ligeiramente mais denso, como se algo invisível tivesse inclinado a cabeça na direção dela. A fotografia media aproximadamente 10 por 15 centímetros. Papel grosso, textura levemente granulada, preto e branco claro, com aquele contraste típico das revelações da década de 50 ou 60. A imagem mostrava um grupo de 12 pessoas posando em frente a uma construção que Marina reconheceu imediatamente. Era a antiga estação ferroviária da cidade, demolida em 1978. As pessoas na foto sorriam com aquela rigidez característica das fotografias antigas, quando era preciso permanecer imóvel por longos segundos para garantir que a imagem saísse nítida. Homens de terno, mulheres com vestidos de cintura marcada, crianças com roupas engomadas. Uma cena comum, uma lembrança preservada de um tempo que não existe mais. Mas havia algo errado. Marina percebeu isso quase imediatamente, embora não soubesse explicar o que era. Seus olhos percorreram os rostos um por um, tentando identificar o incômodo que crescia em seu peito. Todos pareciam normais à primeira vista. Todos sorriam ou mantinham aquela expressão séria e solene que as pessoas assumiam diante de uma câmera na época. Mas então, ela viu. No canto esquerdo da fotografia, ligeiramente deslocado do grupo principal, havia outro rosto, um 13º rosto. Ele não estava exatamente com os outros, não posava como eles. Estava em segundo plano, quase oculto pela sombra de uma coluna da estação, mas perfeitamente visível quando você realmente olhava. E o que tornava tudo perturbador era a maneira como ele olhava. Não para a câmera, não para o fotógrafo. Ele olhava diretamente para uma das mulheres do grupo, uma senhora de cabelos presos e vestido escuro que segurava uma pequena bolsa nas mãos. Olhava com uma intensidade que parecia atravessar o papel, atravessar o tempo, atravessar tudo. O rosto era de um homem, ou pelo menos parecia ser. Feições angulares, olhos fundos, expressão completamente neutra. Nenhum sorriso, nenhuma emoção. Apenas aquele olhar fixo e penetrante. Marina aproximou a fotografia dos olhos, tentando distinguir melhor os detalhes, mas quanto mais ela olhava, mais a imagem parecia se tornar imprecisa naquele ponto específico, como se a própria fotografia resistisse a revelar quem era aquela pessoa, ou o que era. Ela virou a imagem. No verso, escrito com a mesma caligrafia que marcava o envelope, havia uma anotação breve: inauguração. 16 de abril de 1956. Não revelar cópia, não questionar. E abaixo, quase imperceptível, uma única palavra riscada com tanta força que havia rasgado levemente o papel. Ele. Marina sentiu um desconforto crescente. Aquela sensação de estar sendo observada, mesmo sozinha naquela sala silenciosa do porão. Ela olhou ao redor. As prateleiras repletas de caixas empoeiradas,
A luz fraca da única lâmpada fluorescente piscando intermitentemente. As paredes de tijolos aparentes manchadas pela umidade. Nada havia mudado. Mas tudo parecia diferente agora. Como se o simples ato de olhar aquela fotografia tivesse alterado algo fundamental no ambiente. Como se ela tivesse aberto uma porta que deveria permanecer trancada. Nos dias seguintes, Marina tentou descobrir mais sobre a fotografia. Consultou os registros da inauguração da estação ferroviária em 1956. Encontrou listas de presença, matérias de jornal da época, até mesmo outras fotografias do mesmo evento. E foi aí que o verdadeiro desconforto começou. Nas outras fotos da inauguração, tiradas no mesmo dia, pelo mesmo fotógrafo, com as mesmas pessoas, aquele 13º rosto não aparecia. Simplesmente não estava lá. O canto esquerdo das outras imagens mostrava apenas a coluna, a sombra, o vazio. Nenhum homem, nenhum observador silencioso. Mas havia algo mais perturbador. Em uma das fotografias alternativas, Marina notou que a senhora de vestido escuro, aquela que estava sendo observada pelo rosto misterioso na primeira foto, tinha uma expressão completamente diferente. Enquanto nas outras imagens ela sorria discretamente, naquela foto específica, seu rosto estava pálido, olhos arregalados, boca entreaberta em uma expressão de puro terror, como se ela tivesse visto algo, como se ela soubesse que estava sendo observada. Marina ampliou digitalmente aquela área da fotografia original, focando no rosto do intruso. E foi então que percebeu algo que a fez recuar instintivamente da tela do computador. Os olhos dele não eram exatamente olhos. Ou melhor, eram, mas pareciam errados de uma forma que ela não conseguia articular. Não era a cor. Não era o formato. Era algo na qualidade do olhar. Como se aqueles olhos não refletissem luz da maneira que olhos humanos deveriam refletir. Como se fossem janelas para algo que não tinha profundidade. Ou que tinha profundidade demais. Ela começou a sonhar com aquele rosto. Não eram pesadelos. Não exatamente. Eram sonhos estranhos e desconexos onde ela estava em lugares familiares. Sua casa, a biblioteca, a rua onde cresceu. E de repente percebia que alguém estava observando. Sempre no canto do campo de visão. Sempre em segundo plano. Sempre com aquele olhar neutro e penetrante. E quando ela tentava olhar diretamente, a figura desaparecia. A senhora de vestido escuro da fotografia original chamava-se Clara Mendes. Ela havia desaparecido 3 dias após a inauguração da estação. Nunca foi encontrada. O caso permaneceu em aberto por décadas antes de ser arquivado e esquecido. E você, que está ouvindo esta história agora, já se perguntou quantas fotografias antigas você tem guardadas em casa? Quantos rostos estão nelas que você nunca realmente observou com atenção? Quantos observadores silenciosos podem estar espreitando nas sombras das suas próprias memórias congeladas no tempo? Marina sabia que estava cruzando uma linha invisível ao decidir continuar a investigação. Mas a curiosidade, ou talvez algo mais profundo e mais perturbador que curiosidade, a impelia adiante. Ela precisava entender. Precisava saber se aquilo era real ou se estava perdendo a sanidade lentamente, uma fotografia de cada vez. Durante as semanas seguintes, Marina mergulhou nos arquivos da biblioteca com uma obsessão que começou a preocupar seus colegas. Ela começou a catalogar sistematicamente todas as fotografias antigas da coleção municipal, procurando por qualquer vestígio daquele rosto. E encontrou muito mais do que esperava. A primeira descoberta significativa veio de um álbum de família doado à biblioteca. O álbum continha fotografias que remontavam ao início do século XX. E lá, em uma imagem particularmente desbotada de 1928, durante um piquenique à beira do rio, Marina viu o rosto novamente. Desta vez ele estava mais distante. Uma figura solitária parada na margem oposta do rio, olhando fixamente para o grupo de pessoas que festejava. Era inconfundivelmente o mesmo rosto. As mesmas proporções angulares. A mesma ausência de expressão. A mesma qualidade perturbadora no olhar. Marina pesquisou sobre aquele dia específico. Encontrou uma entrada em um diário antigo. O diário pertencia a Helena Alvarenga, uma das mulheres presentes no piquenique. A entrada datada de 19 de maio de 1928 dizia: "Hoje foi um dia estranho.
A festa estava alegre, mas não consegui me livrar da sensação de estar sendo observada. Continuei olhando para o outro lado do rio, certa de que havia alguém lá, mas quando olhava diretamente não via ninguém. Mas eu sei o que senti. Havia alguém, e ele estava olhando especificamente para mim. Helena Alvarenga morreu 3 semanas depois, afogada no mesmo rio onde o piquenique havia acontecido. As circunstâncias nunca foram totalmente esclarecidas. Ela era uma nadadora experiente. O rio estava calmo naquele dia. Não havia razão aparente para o afogamento. Mas aconteceu. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A conexão estava se tornando clara demais para ser coincidência. O padrão era consistente. O intruso aparecia nas fotografias, sempre observando alguém específico, e essa pessoa desaparecia ou morria logo depois. Ela expandiu sua busca além dos arquivos físicos da biblioteca. Começou a entrar em contato com outras instituições de preservação histórica na região. E encontrou mais evidências, muito mais. Um homem em Conceição do Mato Dentro tinha uma coleção de fotografias de mineração da década de 50. Em uma delas, tirada dentro de uma mina abandonada, o rosto estava lá, parcialmente iluminado, observando um grupo de mineiros. 2 dos mineiros dessa fotografia morreram em um desabamento inexplicável na semana seguinte. Uma mulher em ouro preto tinha fotografias antigas de procissões religiosas. Em uma delas, de 1935, o rosto aparecia entre a multidão, olhando fixamente para uma criança que segurava uma vela. A criança desapareceu durante a própria procissão. Nunca foi encontrada. Os relatos se acumulavam. Mas não eram apenas as mortes e desaparecimentos que a assustavam. Era a natureza consistente do intruso. Ele nunca envelhecia, nunca mudava. Atravessava décadas, atravessava locais distantes uns dos outros, sempre o mesmo, sempre com aquele olhar penetrante e vazio. Isso não era um homem. Não podia ser. Era outra coisa. Algo que existia nas margens da realidade. Algo que só se tornava visível quando capturado por uma câmera. Foi então que ela encontrou o documento mais perturbador de todos. Estava escondido dentro de um livro antigo sobre folclore local. Uma anotação manuscrita em papel fino e amarelado, claramente muito antiga. A caligrafia era trêmula, como se escrita sob grande tensão emocional. Dizia: "Ele não é um. São muitos. Eles existem entre os momentos, entre os segundos que separam um piscar de olhos do próximo. São observadores. E quando uma imagem os captura, quando alguém olha de volta, a conexão é estabelecida. Uma vez que você sabe que eles estão lá, uma vez que você realmente os vê, eles sabem que você pode vê-los. E então eles vêm." Marina leu e releu aquele texto diversas vezes. Suas mãos tremiam. A implicação era clara e aterrorizante. Ela tinha visto. Ela tinha reconhecido. Ela tinha passado semanas estudando aquele rosto, ampliando-o, analisando cada detalhe, cada sombra. E se a teoria estivesse correta, então ela não estava apenas investigando o intruso. Ela estava sendo marcada por ele. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou sentada em seu apartamento, luzes todas acesas, olhando para as sombras que dançavam nas paredes. Ela se pegou verificando os cantos dos cômodos repetidamente, procurando por qualquer sinal de movimento, qualquer presença inexplicável. E embora não visse nada de concreto, a sensação de estar sendo observada era avassaladora. Ela pegou seu celular e tirou uma selfie. Foi um impulso irracional, nascido do desespero de confirmar ou desmentir seus piores medos. A foto ficou normal, apenas seu rosto cansado, olhos avermelhados pela falta de sono. Mas então ela ampliou a imagem, examinando cada centímetro, cada sombra, e viu, ou achou que viu. No reflexo do espelho que estava parcialmente visível ao fundo, havia uma forma, vaga, imprecisa, mas presente. Uma silhueta que não deveria estar ali, que só aparecia quando capturada pela câmera. Marina apagou a foto imediatamente. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. Estava acontecendo. A conexão estava completa. O intruso agora estava com ela, observando-a, marcando-a. Ela lembrou-se de Sebastião, o zelador da biblioteca que havia reagido tão fortemente à fotografia. Na manhã seguinte,
Marina o procurou. Quando ela contou sobre tudo que havia descoberto, Sebastião ficou em silêncio por um longo momento. Então, com uma voz cansada e resignada, ele disse: "Você deveria ter deixado aquilo enterrado. Meu avô trabalhou nesta biblioteca quando ela ainda era pequena. Ele me contou que havia documentos proibidos, coisas que foram guardadas aqui justamente porque ninguém deveria encontrá-las. Fotografias eram as piores. Ele dizia que certas imagens capturavam coisas que não deveriam ser vistas. E uma vez vistas, essas coisas sabiam. E vinham até você." Marina sentiu sua boca ficar seca. Seu avô viu algo assim? Sebastião assentiu lentamente. Ele encontrou uma caixa de fotografias antigas que não estava catalogada. Começou a olhá-las por curiosidade. E viu o rosto. Esse mesmo rosto que você me mostrou. Ele ficou obcecado, assim como você. E então começou a vê-lo fora das fotografias. Em reflexos, em sombras, nos cantos dos olhos. E então, uma noite, ele simplesmente desapareceu. Saiu de casa para caminhar e nunca voltou. Encontraram o corpo dele 3 dias depois no rio. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos, não de tristeza, mas de medo puro. "Então não há nada que eu possa fazer." Sebastião olhou para ela com uma expressão que misturava pena e culpa. "Minha avó costumava dizer que uma vez marcado, você tinha 2 escolhas. Você podia fugir, tentar se esconder, mas eventualmente eles te encontravam. Ou você podia confrontar, ir até a origem. Mas ninguém que tentou confrontar voltou para contar como foi." Marina engoliu em seco. "Origem? Que origem?" "Meu avô tinha uma teoria de que tudo começou em algum lugar específico. Um lugar onde o véu entre mundos era mais fino. Ele achava que era aqui na cidade, em algum lugar relacionado com a estação ferroviária velha, aquela que foi demolida. Ele dizia que sob os trilhos havia algo, uma porta." Marina sentiu uma resolução fria se formar dentro dela. Ela tinha 2 escolhas: esperar passivamente ou tentar entender. Naquela tarde, Marina foi até o local onde a antiga estação ferroviária havia existido. Agora era apenas um terreno baldio coberto de mato, cercado por uma grade enferrujada. O sol estava começando a se pôr, lançando longas sombras, e foi naquele momento, naquela luz dourada e moribunda do fim de tarde, que Marina viu uma figura, parada entre as ruínas invisíveis da antiga estação, observando-a, sempre observando. E você, que está ouvindo isso agora, consegue imaginar o que faria no lugar dela? Quando todas as evidências apontam para um fim inevitável, o que você escolheria? Fugir sabendo que seria encontrado? Ou caminhar voluntariamente em direção ao desconhecido? Marina retornou à biblioteca naquela noite. Não por obrigação, mas porque sabia que as respostas, se existissem, estariam nos arquivos. Sebastião tinha ido embora há horas. O prédio estava vazio, silencioso. Ela desceu até o porão onde tudo havia começado, onde a caixa 437B ainda estava sobre a mesa de trabalho. Ela pegou a fotografia original novamente, a imagem da inauguração da estação ferroviária, Clara Mendes e os outros, e aquele rosto no canto, observando. Mas agora, depois de tudo que havia descoberto, Marina olhou de uma forma diferente, procurando ver além do que estava óbvio. E então percebeu algo que nunca havia notado antes. O intruso não estava apenas olhando para Clara Mendes. Seus olhos estavam focados especificamente em algo que Clara segurava. A pequena bolsa em suas mãos. Marina pegou uma lupa, aproximou-se da fotografia e viu. A bolsa estava entreaberta, e dentro dela, parcialmente visível, havia o que parecia ser outra fotografia. Uma fotografia dentro da fotografia. Marina vasculhou os outros documentos da caixa. Encontrou um recorte de jornal pequeno, amarelado. Era da semana anterior à inauguração. Falava sobre uma exposição de fotografias antigas, que seria realizada na nova estação ferroviária. Clara Mendes era a curadora. Ela havia sido responsável por reunir fotografias históricas da cidade. E segundo o artigo, ela havia feito uma descoberta notável. Uma fotografia que datava de 1887, uma das primeiras já tiradas na região. E no fundo da imagem, segundo o artigo, havia uma figura que ninguém conseguia identificar. O coração de Marina acelerou. 1887. O intruso já estava lá.
Já estava sendo capturado por câmeras. Mas se Clara havia descoberto essa fotografia original, se ela a estava carregando consigo na inauguração, então talvez ela soubesse algo. Marina encontrou o diário de Clara. Estava no fundo da caixa, um pequeno caderno de couro gasto. As primeiras entradas eram mundanas, mas as mais próximas da data da inauguração mudavam de tom. Tornavam-se mais urgentes, mais perturbadas. A entrada de 10 de abril de 1956 dizia: "Encontrei algo que não deveria existir. A fotografia da construção da capela. Há uma figura nela que aparece também em outras imagens que consegui reunir. Sempre a mesma pessoa. Sempre no fundo. Sempre observando. Consultei todos os registros que pude acessar. Essa pessoa não existe. Nunca existiu. Mas está em fotografias separadas por 40 anos. Como isso é possível? 3 dias depois. Comecei a sonhar com o rosto. Ele está em toda parte agora. Quando fecho os olhos, quando olho para espelhos, sinto como se tivesse aberto algo. Como se o simples ato de reconhecer aquele rosto tivesse criado uma conexão. A última entrada era do dia da inauguração, escrita às pressas. Vou levar a fotografia original comigo hoje. Vou confrontar isso. Há algo sob a estação, nos velhos túneis que foram construídos antes mesmo dos trilhos. Se eu não voltar, que quem encontrar estas palavras saiba. Não é aleatório. Eles escolhem, aqueles que podem vê-los. E quando você é escolhido, há apenas um caminho. Você precisa ir até a fonte. Precisa descer." Marina fechou o diário com as mãos tremendo. Clara sabia. Clara tinha entendido. E Clara havia ido voluntariamente. Havia descido para os túneis sob a estação. E nunca voltou. Marina pegou a fotografia original mais uma vez. Olhou longamente para o rosto do intruso. E desta vez, sem medo paralisante, ela realmente observou. E pela primeira vez notou algo que mudava tudo. O intruso não estava olhando para Clara com malevolência. Não havia ódio naquele olhar. Havia algo mais próximo de reconhecimento. Como se ele soubesse que Clara podia vê-lo. Como se ele estivesse esperando por alguém que pudesse vê-lo. E talvez fosse isso. Talvez não fossem predadores. Talvez fossem observadores presos entre mundos. Entidades que existiam nas fraturas da realidade, que só se tornavam visíveis quando capturadas por câmeras. E quando alguém via, quando alguém realmente reconhecia, isso criava uma conexão. Marina guardou a fotografia cuidadosamente em sua bolsa. Guardou também o diário de Clara. E saiu da biblioteca enquanto a madrugada ainda cobria a cidade. O terreno baldio estava mais assustador à noite. Marina encontrou um ponto onde a cerca estava parcialmente derrubada e entrou. Caminhou lentamente, procurando por algum sinal dos túneis subterrâneos. Levou tempo até encontrar. Uma entrada meio escondida por vegetação e destroços. Uma abertura no solo que levava a uma escadaria de pedra descendo para a escuridão. Os degraus eram antigos, muito mais antigos do que a estação ferroviária teria sido. Isso confirmava o que Clara havia escrito. Havia algo aqui antes da estação, antes da capela, algo muito mais velho. Marina respirou fundo. Cada instinto racional que ela possuía gritava para que não descesse. Mas ela sabia que não havia ajuda a ser encontrada. Isso era algo que ela tinha que fazer sozinha. Ela começou a descer. Os degraus eram íngremes e escorregadios. A temperatura caía visivelmente a cada passo. O ar tornava-se mais denso. Depois de descer o que pareceram ser pelo menos 30 metros, os degraus terminaram. Marina encontrou-se em um corredor estreito. As paredes eram de pedra trabalhada, mas o estilo não se parecia com nenhuma arquitetura colonial que ela conhecia. Era mais antigo, ou talvez não primitivo, mas estrangeiro. E então ela viu, nas paredes, símbolos entalhados profundamente na pedra. Padrões geométricos complexos que doíam nos olhos quando você tentava segui-los. E fotografias, presas nas paredes com pregos enferrujados. Dezenas delas, centenas delas. Todas antigas, todas mostrando o mesmo rosto. O intruso, em diferentes épocas, diferentes locais. Era como uma galeria, um arquivo. Uma documentação obsessiva de cada vez que aquela entidade havia sido capturada por uma câmera ao longo de mais de um século. Marina se aproximou. Algumas eram tão antigas que estavam quase completamente desbotadas.
outras eram relativamente recentes. E em cada uma delas, sem exceção, havia alguém sendo observado. Clara estava lá, entre as fotografias. Não apenas a imagem da inauguração, mas outras. Clara em sua casa, Clara na biblioteca, Clara dormindo. Como se alguém tivesse documentado cada momento de sua vida após ela ter feito aquela primeira conexão. E então, Marina viu as mais recentes. Fotografias que fizeram seu sangue gelar. Eram dela. Marina trabalhando na biblioteca. Marina em seu apartamento. Marina no terreno baldio mais cedo naquela noite. Todas tiradas de ângulos impossíveis, de lugares onde não havia ninguém. Como se a própria realidade estivesse documentando sua jornada. No fim do corredor, havia uma porta. Ou o que parecia ser uma porta. Era mais uma abertura na realidade. Uma fenda vertical na pedra que emanava uma luz pálida e pulsante. Marina podia sentir algo do outro lado. Uma presença. Múltiplas presenças. Não hostis. Apenas observando. Esperando. Documentando. Ela entendeu naquele momento. Não eram monstros. Eram arquivistas. Coletores de realidade. Entidades que existiam para documentar. Para observar. Para registrar. E quando alguém os via, quando alguém reconhecia sua existência, essa pessoa se tornava parte do arquivo. Tornava-se algo que precisava ser documentado completamente. Clara havia entendido isso também. Marina encontrou evidências disso. Uma última fotografia colocada cuidadosamente em uma pequena alcova na parede ao lado da fenda. Mostrava Clara parada exatamente onde Marina estava agora, olhando para aquela mesma abertura na realidade. E no verso da fotografia, com a caligrafia de Clara, apenas uma frase. Algumas histórias precisam ser arquivadas por aqueles que viveram. Marina segurou a fotografia nas mãos tremendo. Clara não havia sido levada. Ela tinha atravessado. Tinha se tornado parte deles. Tinha escolhido documentar do outro lado. E agora Marina estava diante da mesma escolha. Podia voltar. Tentar viver com aquela sensação constante de ser observada, documentada, arquivada. Sabendo que eventualmente seu arquivo seria completado. Ou podia fazer o que Clara fez. Atravessar. Tornar-se observadora ao invés de observada. Tornar-se parte daquele registro eterno que existia nas margens da realidade. Marina olhou para a fenda pulsante. A luz do outro lado não era hostil. Era apenas diferente. Ela pensou em todas as fotografias que havia visto. Todas aquelas pessoas marcadas. Todas aquelas histórias interrompidas. E pensou que talvez houvesse uma razão. Talvez houvesse um propósito maior. Algo que só podia ser compreendido do outro lado. Ela deu um passo à frente. E então, outro. A luz da fenda crescia, envolvendo-a lentamente. E pela última vez, Marina olhou para trás, para o corredor repleto de fotografias, para o registro visual de décadas de observação silenciosa, para a evidência de que havia sempre algo além do que os olhos humanos podiam ver, algo que esperava pacientemente nas sombras, algo que documentava, que preservava, que arquivava. E então ela atravessou. Semanas depois, quando um novo arquivista temporário foi designado para continuar o trabalho de catalogação no porão da biblioteca, ele encontrou a caixa 437B ainda aberta sobre a mesa. E dentro dela, entre as fotografias antigas e os documentos amarelados, havia uma nova imagem. Uma fotografia que não estava lá antes. Mostrava uma mulher jovem, de cabelos castanhos e olhos cansados, parada em frente a uma abertura luminosa em um corredor de pedra. Ela não olhava para a câmera, olhava para algo além. E no verso da fotografia, escrito com uma caligrafia que parecia familiar, mas ao mesmo tempo estranha, havia apenas uma frase: "O arquivo continua." O novo arquivista olhou aquela fotografia por um longo momento. Sentiu algo estranho, uma curiosidade inexplicável, um desejo crescente de entender. E sem perceber completamente o que estava fazendo, ele começou a examinar as outras fotografias da caixa. Começou a procurar por padrões, por conexões, por aquele rosto que aparecia nas sombras. E assim, como Marina antes dele, como Clara décadas antes, como incontáveis outros ao longo de mais de um século, ele deu o primeiro passo. Ele viu, ele reconheceu, e a conexão foi estabelecida. Porque o arquivo sempre precisa de novos observadores.
sempre precisa de alguém que possa ver, alguém que possa documentar, alguém que entenda que há mais camadas na realidade do que aquelas que conseguimos perceber em um piscar de olhos comum. E você, que ouviu esta história até o fim, que permitiu que essas palavras criassem imagens em sua mente, que visualizou aquele rosto nas sombras, aquela presença silenciosa que atravessa fotografias e décadas, você também não começou a se perguntar? Não começou a olhar com mais atenção para as sombras nos cantos das suas próprias fotografias antigas? Não sentiu, nem que por um breve instante, aquela sensação inquietante de estar sendo observado por algo que existe nas fraturas entre um momento e outro? O resto está no arquivo. Se esta história despertou seus próprios medos internos, deixe seu like como reconhecimento das sombras que agora compartilhamos. Inscreva-se no Arquivo Sombrio e ative o sino para não perder os próximos relatos. Compartilhe com aqueles que, assim como você, precisam saber que algumas histórias não são apenas histórias. E me diga nos comentários: você já sentiu aquela presença inexplicável quando está sozinho? Já percebeu rostos estranhos em fotografias antigas que não deveriam estar ali? Nos vemos no próximo relato. Se você tiver coragem de voltar.